Olá, sou Lindonil, voluntário do Clube de Ciências Marie Curie, e este é mais um vídeo da série Temas escolhidos pelos seguidores, motores. Hoje vamos falar sobre o motor a vapor. Sabemos que no passado, para que o homem efetuasse os seus trabalhos, eles utilizavam os cavalos e inventaram a roda para ser puxado por eles, os animais de grande porte. Logo em seguida, alguns homens inventaram as primeiras máquinas e elas tinham a combustão externa, como por exemplo as primeiras locomotivas, e elas tiveram uma importância no mundo antigo como na Inglaterra. A primeira máquina a vapor conhecida tem o nome de Eolipila e surgiu no ano 120 AC, criada por Heron, um matemático e físico que viveu na Alexandria, no Egito. Esta máquina consistia numa esfera metálica pequena e oca e montada sobre um suporte de cano proveniente de uma caldeira a vapor. Mas o desenvolvimento maior da máquina a vapor em meados do século 17, 18 contribuiu para a expansão da indústria moderna. Até então, os trabalhos eram executados na dependência exclusiva da potência dos músculos dos operários, dos animais, do vento ou da água, enquanto que uma única máquina a vapor poderia realizar o trabalho de centenas de cavalos. Além de utilizar em indústrias, na substituição dos moinhos de vento ou rodas d'água, outras aplicações da máquina a vapor foram na locomotiva e no navio. Esses meios de transporte de grande porte levaram grandes quantidades de carga a grande distância, favorecendo o desenvolvimento do comércio e da indústria. Esse tipo de máquina é chamada de motor de combustão externa. Isso porque o fluido de trabalho, a água, está separado do combustível, sendo o combustível queimado fora do cilindro. As ferrovias se desenvolveram a partir da invenção da máquina a vapor, utilizada para bombear água. Numa máquina a vapor, o pistão, que se movimenta dentro de um cilindro impulsionado por vapor, foi conectado a uma manivela presa a uma roda para produzir um movimento de rotação, usando primeiramente em moendas e guinchos. Pequenas máquinas a vapor eram transportadas em carrocinhas. O inglês Richard Trevithick teve a ideia de girar as rodas com uma dessas carrocinhas, colocando uma máquina a vapor em funcionamento sobre ela. As pequenas locomotivas assim inventadas passaram a substituir o trabalho de cavalos, que puxavam vagões sobre trilhos nas minas inglesas. Não demorou muito, em 1825, trilhos foram estendidos entre duas cidades na Inglaterra, iniciando as ferrovias. A história das ferrovias no Brasil começou em 1854, com a inauguração da Estrada de Ferro Mauá, inaugurada por Dom Pedro II, mas concebida graças à genialidade de Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. Com uma extensão de 14,5 km, o trecho sai da cidade do Rio de Janeiro até Petrópolis. A Estrada de Ferro Mauá trouxe integração entre o transporte aquaviário e o ferroviário. A sua operação foi considerada o primeiro transporte intermodal no Brasil. Aqui em nossa capital, Porto Velho, com o desenvolvimento da estrada de ferro Madeira-Mamoré, vieram várias máquinas que hoje estão em exposição no museu. Algumas que foram utilizadas na construção da mesma. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, EFMM, foi uma ferrovia considerada com um ícone ferroviário mundial. Foi a 15ª ferrovia a ser construída no país, tendo as suas obras sido executadas entre 1907 e 1912, estendendo-se por 366 km na Amazônia, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, cidades fundadas pela estrada de ferro Madeira-Mamoré. Alguns marcos importantes. Em 1698, a primeira máquina a vapor de interesse industrial elaborada por Thomas Saver, um engenheiro militar inglês que projetou uma máquina utilizando o vácuo para elevar a água do fundo das minas. Em 1712, Thomas Newcomen, mecânico inglês, inventou a máquina a vapor, aproveitando o vapor dentro de um cilindro com pistão para produzir trabalho mecânico. Em 1769, James Watt, matemático escocês, aprimorou a máquina a vapor com câmara de condensação separada e movimento de rotação. Em 1804, Richard Trevithick, inglês, desenvolveu um protótipo de locomotiva a vapor. Em 1822, Robert Stephenson e a companhia inglesa iniciou a
fabricação da locomotiva a vapor. 1825 foi inaugurada uma ferrovia de 15 km entre Stockton-on-Tees e Darlington, na Inglaterra. Em 1854 foi inaugurada uma ferrovia de 15 km entre Porto de Estrela, Bahia da Guanabara, e Fragoso, pé da Serra da Estrela, no Rio de Janeiro. Em 1867 foi inaugurada a linha Santos Jundiaí, São Paulo, Railway, com a construção iniciada em 1862. No próximo vídeo, iremos dar continuidade aos detalhes da evolução dos motores, e este é muito amplo e fascinante, por isso estamos fazendo em breves resumo deste fascinante conteúdo. Se gostou do vídeo, não deixe de comentar e compartilhar com seus colegas. Todas as quintas teremos novos vídeos de assuntos diversos para você. Um grande abraço!